Olá, galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e hoje a gente vai falar sobre o signo que está aí no ar, que é o signo de Peixes. E, como sempre, lembrando que eu trabalho com a ideia de luz e sombra, ou seja, todo signo funciona como um eixo, na verdade são dois signos opostos que se complementam. Então, quando o Sol está num signo, por exemplo, quando ele está no signo de Peixes, ele ilumina as características, a gente chama que há uma iluminação das características e potências de Peixes, ou do signo em questão, e o oposto fica na sombra. No caso, é o signo de Virgem. Se nós desenvolvemos as qualidades do signo que está na sombra, a gente deixa de interpretar um signo como tendo defeitos, mas sim como há uma sombra que tem que ser desenvolvida. E isso é o pulo do gato. Eu acho que isso muda tudo na interpretação. Então, vamos começar com o nosso querido Peixes, os nossos queridos piscianos. O signo de Peixes ele é representado por dois peixes, nadando em direções opostas, um está indo para cá, outro está indo para lá, um com a cabeça voltada para um lado, outro com a cabeça voltada para o outro, e eles estão unidos por um cordão de ouro. Essa união dos opostos é a grande chave da compreensão desse signo. A gente vive na dualidade, todos nós vivemos na dualidade, é o bem, o mal, o claro, o escuro, enfim, o feminino, o masculino. E eles vivem muito separados, como polos extremos, né? Ora é um, ora é outro, quando tem um não tem o outro. E a magia do signo de Peixes é juntar esses dois. Onde há bem, há mal, onde há mal, há bem. Onde tem homem, tem mulher, onde tem mulher, tem homem. Nós não podemos separar esses dois polos quando se pensa na simbologia de Peixes. Por isso talvez seja tão difícil, normalmente, como se fala, compreender um pisciano, porque as coisas opostas, as divergências, os paradoxos são presentes nas pessoas que carregam esse signo, seja no Sol, seja na Lua, seja no ascendente, enfim. Isso, para que isso seja sentido dessa forma, é necessário que haja uma extrema sensibilidade. Essa sensibilidade é uma das marcas de quem é do signo de Peixes. A chamada intuição, a percepção subjetiva, as coisas não são normalmente muito claras, ou seja, não está tudo definido com margens absolutamente demarcadas. As coisas se misturam, né? Quando há ali um sentimento de raiva, há também um monge meditando e sentindo paz nesse mesmo lugar. Então, realmente não é algo tão fácil assim de compreender. Porém, eu acho que quando a gente fala dos piscianos, você pode ter no mesmo momento, ou até às vezes em momentos separados, uma pessoa extremamente compassiva, compreensiva, aquela que passa a mão na cabeça, que diz que está tudo bem, e num outro momento ser assim um tsunami de raiva e de explosão. E aí você fica, gente, afinal de contas, quem é este ser humano? Que de fato ali a gente percebe que as dualidades elas estão sempre juntas, elas não se separam. Então essa é uma das características de Peixes, que é juntar os opostos, que é ter na mesma concepção, na mesma ideia, as duas direções contrárias. A sensibilidade já foi dita, sensibilidade, intuição, alguma coisa que vai para além do que está sendo visto. E eu falo assim que Peixes é entender uma língua sem precisar de legenda, porque ela é universal. As questões de Peixes passam por tudo, elas estão presentes em tudo. E esse sentido de totalidade é que é a grande marca de Peixes. Peixes representa a síntese. Sabe aquela coisa quando a gente diz, enfim, acontece tal coisa? No final das contas, isso é bem uma frase pisciana que consegue fazer a síntese, consegue juntar tudo. Eu digo que Peixes é aquela coisa de todas as águas acabam no mar, todas as águas desaguam lá, e esse grande marzão, que tanto é representado pela paz que a superfície nos passa, como a profundidade que existe nas fossas abissais,
quanto às grandes tormentas, quando uma tempestade em alto mar cria as turbulentas ondas de metros e metros de altura. Então nós temos ali esse ser enigmático, mas também altamente carismático. O poder sedutor de Peixes é incrível. Isso é um lado da história. Do outro, a gente tem o signo de Virgem, que é um signo associado à organização nos pequenos detalhes. As coisas, elas são diferentes entre si. E a função de Virgem é separar uma coisa da outra. Olha só o oposto, né? Um junta tudo, outro separa, através de uma prática da análise. Então, o que é preciso para o pisciano encontrar esse equilíbrio? Que ele desenvolva o olhar analítico, o olhar crítico, entendendo que, apesar de que as coisas estão todas juntas, tudo convive ao mesmo tempo, é preciso entender suas diferenças e separá-las para poder compreender como elas funcionam depois no conjunto. Saber colocar os pés no chão. Minha professora dizia: peixe, meu pobre peixe, você vive com os pés lá no céu e quando desce aqui na terra as coisas não são exatamente como você imaginou. Então tem essa coisa das grandes decepções piscianas, simplesmente porque a relação com essa realidade, o olhar crítico para a realidade, se encontra na sombra. É preciso criar rituais de organização, principalmente no cotidiano, e talvez a melhor coisa que possa acontecer no sentido do equilíbrio entre luz e sombra é que o Peixes se proponha a trabalhar. Trabalhar não no sentido profissional, mas empenhar-se num trabalho de organização para que a psique dele possa, de fato, ocupar um lugar de tranquilidade interior e não gerar os grandes fantasmas que às vezes ocorrem na mente pisciana. Bom, é isso aí. Eu queria mais uma vez falar que a importância da luz e sombra é fundamental para a gente compreender a potência de um signo. Fica um grande beijo e até o nosso próximo encontro.